aula de patologia, eu vou falar para vocês sobre HIV. HIV nada mais é do que um vírus RNA, e nós temos dois tipos no mundo. Nós temos o HIV tipo 1, que é de ocorrência mundial, no mundo todo, e nós temos o HIV tipo 2, a variante africana. E essa possui menos risco de transmissão e possui uma progressão lenta por estar localizado somente lá na África. Nunca foi visualizado essa variante em outro lugar do mundo, somente lá na África mesmo. E como é que o vírus da imunodeficiência humana age dentro do corpo humano? Ah, não, desculpa. As formas de transmissão. Nós temos a transmissão através do sexo sem proteção, tanto homem com mulher, tanto faz. Transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, tanto durante a gestação, quanto na amamentação e quanto no parto. A exposição ocupacional, que é tanto do profissional para o paciente, quanto do paciente para o profissional, e compartilhamento de objetos perfurocortantes, ou seja, pessoas que fazem tatuagem, que compartilham a mesma agulha, drogas injetáveis também, tem grandes chances de haver esse compartilhamento do vírus HIV. E qual a forma de não transmissão? Através do beijo, através do suor, através de aperto de mão, picadas de inseto, doação de sangue, enfim, através de espirros, através de tosse, enfim. Quando não há o contato, principalmente com o sangue e nem os fluidos sexuais, não há chances de haver a transmissão do vírus da imunodeficiência humana. Por que não através da doação de sangue? Primeiramente, antes de tudo, quando você vai fazer a doação de sangue, você passa por uma bateria de exames e testes para saber quais são os problemas ou possíveis problemas que você está compartilhando de seu para aquela pessoa que vai receber. E o teste de HIV é um deles. Além de outros testes de outros tipos de ISTs. E agora sim, como é que o vírus vai agir dentro do corpo? Ele vai atingir principalmente a célula-alvo, que é o linfócito TCD4 ou o linfócito T-helper. Ele vai ligar-se ao CD4, que é uma molécula, uma membrana, uma proteína, desculpa, é uma proteína que está na membrana celular daquela célula. Alguém saberia me explicar o porquê que ele vai se ligar ao CD4 ou outras moléculas da membrana, que são proteínas também? Aí agora é a hora que vocês abrem o áudio e respondem. Alguém tem alguma ideia? Cri, cri, cri. Enfim, vai se ligar ao CD4 ou outras moléculas para ter o transporte através da difusão facilitada. O vírus se conecta lá e depois que ele se conecta no CD4 ou em outras proteínas, ele vai passar o cRNA e esse RNA ele vai ser transcrito em DNA complementar. O DNA complementar vai se unir ao DNA da célula mesmo, e unindo-se a célula o DNA da célula mesmo, vai haver a formação de anticorpos. Porém, esses anticorpos ainda não vão conferir proteção a essa célula. Como não vai conferir a proteção, vai haver a morte celular. Havendo a morte celular, vai haver a perda de linfócitos T helper. Havendo a perda do linfócito T helper, vai haver o quê? A perda da resposta imunológica. Então, as pessoas que são soropositivas têm uma deficiência do linfócito T, CD4 ou a deficiência da resposta imunológica. Perguntaram aqui por que somente o CD4. Porque o vírus, eu vou mostrar um vídeo aqui daqui a pouquinho, ele tem um receptor específico para o CD4. Inclusive, deixa eu passar logo aqui o vídeo. Se eu estiver indo rápido, vocês podem interromper, viu, gente? Aí, esse é o HIV, ele vai ser passado para o ser humano, e esse ser humano ele vai transmitir para outras pessoas, e essas pessoas vão estar proliferando esse vírus e perpetuando na sociedade, da mãe para o filho, para outras pessoas. Bom, o vírus já foi compartilhado para geral, e agora nós vamos ver a ação dele dentro do organismo.
A pessoa que me perguntou o porquê do CD4 entendeu? Porque ele tem um receptor específico para o CD4, como vai mostrar agora no vídeo. Bom, o vírus chegou no linfócito T, aí vai se ligar aos receptores específicos, e através dessa ligação com os receptores específicos, vai haver a passagem do material genético do vírus para dentro do linfócito TCD4, através do transporte de difusão facilitada. Dentro da célula, esse material genético ele vai ser transcrito em DNA complementar através da transcriptase reversa, que é uma enzima. Foi lá, transformou em DNA complementar. Aí vem a transferase, que é outra enzima, e vai carrear até o núcleo da célula. Aí no núcleo da célula tem lá o DNA humano, e essa enzima vai lá e corta esse DNA humano e com o DNA viral complementar. E através disso, quando houver a leitura através da transcriptase reversa também do DNA, vai haver a proliferação desse DNA do vírus HIV para o corpo humano. Aí a protease vai lá e corta as proteínas que foram sintetizadas no interior do núcleo da célula humana, e esse material genético vai formar novamente um capsídeo para transferir o vírus. E aí, como o DNA viral já está no núcleo, essa célula vai fazer vários outros vírus e ela vai morrer. E ela morrendo, há a perda da função dela. E perdendo a função dela, há a perda a perda da imunidade. Entenderam até aqui, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Bom, e esse vírus da imunodeficiência humana tem algumas manifestações clínicas. Ela pode ser na fase aguda, a fase inicial, geralmente é assintomática. A fase crônica, que também é conhecido como um período de latência. E a fase final, que é quando já não tem um controle do sistema imunológico do hospedeiro e passa a ser a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Como eu tinha falado anteriormente, ainda não dá para fechar o diagnóstico de HIV positivo nessa fase, porque os anticorpos ainda não estão detectáveis nessa fase. Ou seja, os anticorpos ainda não estão amadurecidos o suficientes para serem reconhecidos em testes de HIV. Falando aqui um pouco sobre a primeira fase, que é a fase aguda, como eu falei, ela é uma fase assintomática, ou ela pode ser considerada uma síndrome retroviral aguda, ou seja, vai haver a linfadenopatia, ou seja, os gânglios linfonodos vão estar infartados, vai apresentar faringite, febre, erupção maculopapular, ou seja, manchas na pele do hospedeiro, dor de cabeça, dor nos músculos, dor nas articulações, diarreia, fotofobia e neuropatias periféricas, ou seja, vai sentir dor nervosas periféricas. E de alteração importante para a gente também, que é o eritema na mucosa, ou seja, essas manchas vermelhas, principalmente no céu da boca, ou ulcerações focais também.
Passando para a fase crônica, ela dura de alguns meses e dias até 10 anos. Quando eu estava pesquisando para fazer essa aula, eu vi na literatura que há casos de até 15 anos, pacientes que duraram 15 anos para manifestar a fase crônica ou manifestar a AIDS. E tem alguns fatores que influenciam essa manifestação e essa durabilidade desse período de latência. O primeiro é a idade do paciente. Pacientes mais jovens possuem chances, possuem um sistema imunológico mais fortalecido. A resposta imunológica do hospedeiro, como eu falei, pacientes mais jovens e pacientes que não têm tanta deficiência assim, imunológica, vai ter mais resistência a desenvolver a AIDS. Qual foi o tipo de exposição? Se foi exposição diretamente contagiosa pelo sangue ou se foi por fluidos sexuais. Cepas virais, qual foi a cepa? Se foi a cepa mais comum no mundo ou se foi aquela cepa africana, como eu falei, a cepa africana, o desenvolvimento é mais lento. E a utilização do CART, que o que seria esse CART? Seria aquele coquetel que geralmente os pacientes HIV positivo, eles tomam. Essa fase crônica também vai apresentar uma linfadenopatia generalizada persistente, ou seja, não vai ser apenas os linfonodos do pescoço, mas sim do corpo todo que vai apresentar, e vai desenvolver uma síndrome chamada de pré-AIDS, que seria um período de febre crônica, ou seja, vai ser uma febre persistente, vai haver uma perda de peso muito grande, vai haver diarreia, vai desenvolver a candidíase oral, porque como a gente viu anteriormente, a candidíase ela é esperta e procura aqueles pacientes que têm o sistema imunológico deprimido, vai desenvolver a herpes zoster, ou então a leucoplasia pilosa oral. E, por fim, chegamos na AIDS, que é quando a falha do controle do organismo, o organismo ele falha nesse controle do vírus pelo sistema imune, né? Então, há o aumento da viremia e a redução da contagem de linfócito PCD4, ou seja, o vírus ele vai estar muito proliferado no corpo e os linfonodos vão estar totalmente reduzidos e aqueles sintomas daquela pré-AIDS, como eu falei anteriormente, elas vai estar bem forte aqui nessa situação. E já faz 84 anos, porque, como eu falei anteriormente, pode durar até 10 anos, até 15 anos para começar a desenvolver a AIDS. E a AIDS, ela tem algumas coisas que são associadas, como a pneumonia causada pelo fungo Pneumocystis jirovecii. Essa pneumonia, ela é muito associada a pacientes que têm HIV positivo. Tanto é que nos treinamentos para a gente que é da área da saúde, tem o treinamento para HIV e tem o tratamento da HIV juntamente com o da pneumonia. E também outras infecções, pelo citomegalovírus, o CMV, que é um tipo de herpes, a herpes simples, que é o HSV, meningite criptocócica e toxoplasmose do sistema nervoso central. E aí, com essa toxoplasmose, há relatos de perda de memória, há relatos de desenvolvimento de outros síndromes neurais. E qual a diferença entre o HIV e a AIDS? O HIV é o vírus que vai atacar o sistema imunológico dos seres humanos, enquanto a AIDS é a condição sistêmica, né, de que esse sistema imunológico vai estar deprimido e não vai estar apto para exercer a sua função, que é de defender o corpo de vírus e bactérias e outros agentes patogênicos. Nós temos algumas infecções também associadas à infecção pelo HIV, que é a candidíase, que ela pode ser eritematosa, pseudomembranosa ou então aquele angular, como a gente vê aqui nessa foto, aqui nós temos a pseudomembranosa. Vai haver também a doença periodontal, que ela é muito associada ao HIV pelo fato de haver a perda da, da imunidade do hospedeiro. Vai haver o linfoma não Hodgkin, leucoplasia também, e
Por fim, o sarcoma de Kaposi. São essas manchinhas aqui na gengiva desse paciente. E a professora também falou para vocês sobre o PrEP, que é a profilaxia de pré-exposição, que é um estilo de vida. Por quê? Porque o paciente tem que estar apto e disposto a tomar esse comprimido diariamente, uma vez por dia. E é um estilo de vida também, por quê? Porque não é porque você está tomando a PrEP que você pode sair aí usando drogas injetáveis ou então fazendo sexo sem proteção à torta e à direita. Ele é indicado para quem não tem o HIV, ou seja, para aquelas pessoas que são sadias, mas que estão expostas ao vírus. Não estou aqui para julgar ninguém, mas pacientes que são homossexuais, pessoas travestis, transexuais, pessoas que fazem programa, todos eles são indicados a estar tomando esse medicamento de pré-exposição, mas qualquer pessoa, tanto heterossexual como homossexual, tem chance de desenvolver o HIV e deve ser tomada todos os dias, como eu falei anteriormente. Aqui a gente tem o exemplo da pílulazinha do PrEP, que apresenta essa numeração 701. Nós temos a PEP, que é a de pós-exposição. Ela é para ser tomada em caso de urgência, em casos de estupro, em casos de que você fez o sexo sem proteção, você foi em um tatuador e ele não utilizou os seus materiais estéreis, você teve uma lesão perfuro-cortante no seu trabalho, enfim, é para ser tomado em casos de urgência. Ele é indicado para quem pode ter sido exposto ao vírus do HIV, como eu falei anteriormente. Ele deve ser tomado em até 72 horas, não mais do que isso. E após essas 72 horas, você tem que estar tomando todos os dias durante 28 dias. E após esses 28 dias, você tem que fazer um novo teste de HIV. Aqui em Petrolina, esses testes são feitos lá em frente ao Hospital do Malan, gratuitamente das 8 até as 11 da manhã e à tarde das 2 até as 5 horas da tarde. E aqui nós temos o exemplo da PEP. Aqui no Pernambuco, eu sei que já tem a PEP, não sei informar se no Pernambuco já está tendo a PrEP, mas aqui no Pernambuco já está tendo essa profilaxia de pós-exposição. Dúvidas em relação a HIV? Não? Ok. Então, vamos passar para os antimicrobianos. Gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem Ah, falar, viu, gente? rapaz, Matheus, você é fera, né? Sou seu fã. Vamos lá. Falar sobre antimicrobianos, que é o penúltimo assunto. E agora, dessa primeira, são medicamentos que têm a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos. Petrolina já tem a PrEP para pessoas que têm predisposição. Ok, eu não estava sabendo de que aqui já tinha a PrEP, eu sabia da PEP. Obrigado aí pelo comentário. Como eu estava falando, os antimicrobianos são medicamentos que têm a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos, seja ele fungos ou bactérias. E nós temos que entender dois conceitos importantes. Primeiro, é o espectro de ação, que seria o alcance que esse antimicrobiano vai atingir. E nós temos que entender também o que é a concentração mínima inibitória, que seria basicamente a quantidade mínima de antimicrobiano capaz de acabar com aquela população de bactérias ou de fungos. E quanto menor o MIC, mais potente é o antibiótico. E quanto mais potente o MIC, o antibiótico, ele vai conferir menos resistência às bactérias. E nós temos alguns fatores que influenciam na escolha do antimicrobiano. Primeiramente, a característica do paciente, que são elas a idade do paciente,
se o paciente, como é que está aquela condição dele, se ele pode tomar comprimidos orais, ou então se tem que ser injetável, ou então se ele tem como tomar soluções líquidas, quais são os agentes etiológicos que estão desenvolvidos naquela infecção, e se aqueles agentes etiológicos não têm resistência, e isso a gente vê através do antibiograma, que a gente vai fazer a raspagem daquela infecção, quando é possível, né? E vai levar para o laboratório e a gente vai fazer a contagem daqueles micro-organismos presentes naquela infecção. Ou as propriedades dos antimicrobianos, que são a característica física. Perguntaram aqui se menor o MIC, mais efetivo. Isso. Porque quanto menos o MIC, menos medicamento ele vai ser tomado, e quanto menos medicamento tomado, menos chance de haver resistência. Entendeu? Ok. E aí, as propriedades, como eu estava falando, tem um MIC pequeno, e principalmente o custo-benefício desse antimicrobiano. Que não adianta nada você passar um antimicrobiano extremamente caro se o paciente não tem condições de comprar. Então, o melhor antimicrobiano é aquele que o paciente tem condições de comprar. E esses antimicrobianos são classificados de acordo com algumas coisas. Primeiramente, ao espectro de ação. Como eu falei, ele pode ser antifúngico, que aí a gente tem a classe do azóis, metronidazol, fluconazol, albendazol, enfim. Tem antimicrobianos específicos para bactérias gram-positivas, para bactérias gram-negativas, para bactérias anaeróbicas, e de amplo espectro que confere, que atinge todos esses outros espectros de ação. E ele é classificado quanto atividade antibacteriana, que pode ser bactericidas ou bacteriostáticos. Alguém poderia me dizer o que é a diferença entre bactericidas e bacteriostáticos? Alguém? Certo. Me responder aqui no privado. Um mata. Qual? Certo. Exatamente. Como me responderam aqui. Bactericida mata e bacteriostático apenas para a reprodução dessas bactérias. Isso. Bacteriostático não mata, apenas estabiliza. E quanto ao mecanismo de ação? É que aquele antibacteriano vai agir. Se é na síntese da parede celular, se é desenvolvendo na permeabilidade da membrana celular, se é na síntese proteica, que de exemplo, nós temos um que está em alta, que é a azitromicina, que ela vai atingir diretamente nos ribossomos das bactérias, e se vai agir diretamente nos ácidos nucleicos. Aqui eu coloquei uma imagem esquemática das classes de antibióticos que agem cada um no seu lugar. Os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos vai agir na parede celular da bactéria. As polimixinas e daptomicina vai agir diretamente na membrana celular. E aí a gente tem a síntese proteica, os aminoglicosídicos, tetraciclinas, enfim, essas classes aqui, as quinolonas e as nitroimidazoicos, que vão agir diretamente no DNA, e nós temos a sulfonamidas, que vai agir diretamente na síntese das purinas e do ácido fólico dessas bactérias. Espera aí que travou, gente. E quais são as características do antimicrobiano ideal? Primeiro, ele tem que ter uma ação bactericida.
Por quê? Porque quando ele é bactericida, ele vai matar diretamente, não só vai estabilizar aquelas bactérias e estabilizando a chance de desenvolver resistência. Tem que ter o espectro mais específico possível, porque senão ele vai conferir resistência também e também vai matar bactérias boas e bactérias ruins. Tem que ter o MIC menor, porque quanto menor o MIC, mais potente ele é. Tem que ser, agir diretamente no local de ação daquela bactéria, seja ela na síntese proteica, seja ela na parede ou na membrana celular ou no DNA. Tem que ter a comodidade posológica melhor, ou seja, tem que apresentar em diversos formatos, seja ele em comprimido, seja ele em suspensão, seja ele injetável, porque isso tudo depende da condição em que o paciente se encontra. E aí, como eu falei, a compatibilidade com o estado do paciente, ele tem que ser menos tóxico, sendo menos tóxico, ele vai ser menos prejudicial ao paciente, e, por fim, que ele seja mais barato. Porque, como eu falei anteriormente, não adianta nada você passar um antibiótico muito caro se o paciente não tem condições de comprar. E, falando um pouco sobre a resistência bacteriana, ela é a resistência bacteriana ela é definida como a capacidade de crescimento de uma bactéria in vitro nas condições em que o antibiótico atingiria no sangue quando administrado no paciente. Vou traduzir. Você tem uma bactéria lá que ela vai agir em uma determinada patologia e ela é levada para laboratório e lá nesse laboratório vai desenvolver alguns tipos de pesquisa utilizando antibióticos. E aí, nessa pesquisa, ele vai colocar a quantidade de antibiótico que seria administrada ao paciente, e essa bactéria ela vai ser capaz de se reproduzir e crescer nesse meio com antibiótico. Então, quando isso acontece, aquela bactéria, ela vai ser chamada de bactéria resistente. E essa resistência bacteriana, ela acontece de dois tipos. A bactéria resistência natural e a resistência adquirida. Vamos falar agora um pouco sobre cada uma delas. Como aqui só um desenhozinho esquemático, em que a bactéria ela luta contra um antibiótico e ela vira uma superbactéria. Ok. A resistência bacteriana natural ela ocorre através da alteração da permeabilidade, ou seja, a bactéria vai conseguir controlar a entrada e saída de substâncias através da seletividade da sua membrana. Ela ocorre através da alteração do local de ação do antibiótico, ou seja, a bactéria vai produzir substâncias e vai impedir o antibiótico de agir. Ou seja, era um antibiótico que era para agir na síntese proteica, a bactéria vai lá e produz uma substância e coloca o antibiótico para agir na membrana celular. Aquele antibiótico não vai ter serventia nenhuma, porque o mecanismo de ação dele era para a síntese proteica, não para a membrana celular. Outra forma é através da bomba de efluxo, ou seja, a bactéria ela vai bombear o antibiótico para um meio extracelular, seja através de bomba de sódio e potássio, por exemplo, ou seja, por outro mecanismo de ação, e também através do mecanismo enzimático, ou seja, a bactéria ela vai criar enzimas que vai degradar o antibiótico antes mesmo dele agir. E, por fim, a resistência adquirida através de um plasmídio. O plasmídio é um DNA circular e ele é independente do DNA daquela célula bacteriana comum. Não é obrigatório, nem toda bactéria tem, e ela é passada através da conjugação. Aqui nós temos o desenho esquemático, onde aqui nós temos esse plasmídio. Essa bactéria aqui é a bactéria doadora do gene da resistência, passou através aqui da conjugação, e aqui é a célula receptora. Alguma dúvida quanto antibacterianos?
Não? E vamos lá para o último assunto, que é a doença periodontal e manifestação sistêmica. Que esse é um assunto um pouquinho mais chato, e aí eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar ser explicativo. E nesse aqui eu queria pedir para vocês, de verdade, me interromperem assim que não entenderem, porque tem umas coisas que são meio complicadazinhas de entender. Para começar, a gente precisa entender o que é a doença periodontal. A doença periodontal nada mais é do que o processo infeccioso crônico causado pelo acúmulo de biofilme. Ou seja, há uma doença, quando o paciente faz a ingestão de alimentos e não faz a higienização correta, vai haver o acúmulo de biofilme naquela boca do paciente. E aí, quando não há essa limpeza, não é recorrente, vai haver a criação e formação do biofilme dental, e formando o biofilme, o corpo vai agir é, através de mecanismos de ação como a inflamação e respostas imunológicas. E essa resposta imunológica, ela inicialmente é chamada de gengivite, e quando não há o tratamento da gengivite, há o desenvolvimento da doença periodontal, que é chamada de periodontite. Como eu falei, esse acúmulo de biofilme ele vai causar uma resposta inflamatória no paciente, e essa resposta ela pode ser a gengivite, que é a fase inicial, onde é que a gente consegue enxergar aqui na gengiva marginal, que ela está um pouco mais avermelhada, e quando há a passagem da sonda, principalmente a OMS, há o sangramento gengival. E, nos casos mais graves, a periodontite. Vou explicar aqui um pouquinho de cada uma para vocês. A gengivite e a periodontite. A gengivite, como eu falei ao início de tudo, é a inflamação superficial. E a periodontite é a evolução dessa gengivite. Como eu falei, é uma inflamação superficial que pode ser tratada simplesmente com escovação, com a passagem do fio dental e, e a profilaxia no ambiente clínico. E a periodontite já é essa inflamação mais profunda. Na gengivite, o epitélio da gengiva ainda se mantém unido ao dente, ou seja, não há perda do osso e não há perda de inserção clínica dessa gengiva, coisa que acontece na periodontite. E a gengivite ela é reversível, utilizando profilaxia, enquanto a periodontite ela é irreversível. Uma vez que o paciente teve periodontite, a gente pode tratar para prender, para segurar essa periodontite, para ela não ficar mais grave. E a gengivite ela pode evoluir para uma periodontite. O professor Murilo, na matéria de periodontia, ele explica que toda periodontite ela já foi gengivite um dia, mas nem toda gengivite ela vai se tornar uma periodontite. Entenderam? Por que a gengivite pode não se tornar periodontite? Porque ela é reversível. E a periodontite está associada com algumas manifestações sistêmicas, que é que a gente vai ver lá mais na frente. Aqui nós temos a gengivite, após a passagem da ação do OMS, aqui eu coloquei o início do sonho, onde aqui a gente poderia reverter, e aqui deu tudo errado, porque o paciente não fez o tratamento correto, não fez a higienização, e aí desenvolveu a periodontite. Nós temos algumas manifestações sistêmicas. Eu lembro que na palestra, o palestrante ele falou diversas manifestações, mas a professora pediu para falar sobre quatro, que é a diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares, as infecções respiratórias e a alteração da relação entre periodontite e a gestação. Vamos começar sobre a diabetes mellitus. Alguém saberia me explicar qual a relação da manifestação sistêmica da diabetes com a periodontite? Alguém se habilita?
Cicatrização, tem mais coisa. Isso, cicatrização, mas tem mais coisa também. Xerostomia. Uhum. Ok. Tudo isso que vocês falaram tem a ver. Mas o ponto principal é que a diabetes é o aumento da glicemia. Aumentando a glicemia, a deteriorização dos vasos, ou seja, esse nível glicêmico ele vai ser aumentado e essa glicose ela vai ser aderida aos vasos sanguíneos e aderindo aos vasos sanguíneos à inflamação. Havendo a inflamação, a periodontite. A periodontite é uma inflamação, como eu falei anteriormente, e essa inflamação da periodontite vai gerar glicogenólise, ou seja, vai haver um aumento maior de glicose no sangue como resposta dessa inflamação. E pacientes com glicose aumentada não é nada legal. E qual a importância do tratamento periodontal em pacientes diabéticos? A doença periodontal vai haver a inflamação aumentada, e havendo a inflamação aumentada, vai haver a resistência à insulina. Por quê? Porque existe muita glicose para pouca insulina que vai ser adicionada naquele paciente. E, conferindo resistência à insulina, o controle glicêmico ele é piorado. E quando há o tratamento periodontal, essa inflamação ela é diminuída. Diminuindo a inflamação, há uma sensibilidade do hospedeiro à insulina. Ou seja, o paciente ele vai estar mais suscetível a receber a insulina. Recebendo mais insulina, o controle glicêmico é melhorado. Vocês entenderam a relação periodonto com diabetes? Antes de eu passar para a próxima. Basicamente inflamação. E com relação às doenças cardiovasculares, nós temos alguns fatores de risco à cardiopatia coronariana. E a cardiopatia coronariana resulta em infarto. Infarto geralmente não, dependendo do paciente, pode causar morte. E essa cardiopatia coronariana, ela pode ser feita de duas formas, através da forma aguda, que é através da aterosclerose, o entupimento das veias, né, o estreitamento das artérias coronárias, ou então a oclusão das artérias coronárias. Havendo a oclusão ou estreitamento, a isquemia do miocárdio. Havendo isquemia do miocárdio, há um infarto do miocárdio. E a forma crônica, através do tromboembolismo. No tromboembolismo, a formação de trombos, há a oclusão das artérias coronárias. Havendo a oclusão das artérias coronárias, a isquemia do miocárdio, e quando há isquemia do miocárdio, pode se agravar e transformar-se em infarto do miocárdio. A cabeça de vocês está desse jeito, mas eu vou explicar mais um pouquinho. Vou destrinchar mais um pouco. Aqui estão alguns fatores da cardiopatia. O aumento do fibrinogênio plasmático, a lipoproteína plasmática e a contagem de leucócitos. Tudo isso junto é um fator de risco que causa a viscosidade sanguínea. A viscosidade sanguínea é um dos principais fatores de cardiopatia coronariana. O que é que tem a ver essa viscosidade sanguínea com a doença periodontal? Quando há infecção sistêmica ou periodontal, há a liberação de bactérias no sistema sanguíneo, e quando há liberação de bactérias nesse sistema sanguíneo, há o aumento do fibrinogênio, porque vai haver a degradação da parede endotelial desses vasos sanguíneos, então o fibrinogênio vai estar lá para tentar repor, juntamente com o fator de von Willebrand, eles vão formar coágulos, e a formação desses coágulos pode gerar o entupimento dessas veias.
juntamente com a contagem de leucócitos, o aumento da contagem de leucócitos. Esses três juntos ao aumento da viscosidade sanguínea. Vocês entenderam? Entenderam, gente? A doença periodontal vai gerar coágulos e, gerando esses coágulos, pode aumentar a viscosidade sanguínea. Aumentando a viscosidade sanguínea, há a chance de haver a isquemia do miocárdio. Por quê? Porque ou vai gerar de forma aguda a aterosclerose, que vai haver um entupimento das artérias, ou então o estreitamento dessa passagem de sangue por esses vasos sanguíneos, e aí entupindo essas artérias ou diminuindo a frequência desse sangue nas artérias coronarianas, há a isquemia do coração. E havendo a isquemia do coração, há chance de desenvolver o infarto. Entenderam? Quer que eu volte? Tudo bem. Como eu falei, o aumento da viscosidade sanguínea, há a chance de haver a cardiopatia isquêmica. E de doenças respiratórias, a gente não tem muito bem nada elucidado assim com tanta força, com tanta propriedade nas literaturas. Ele só fala basicamente da infecção do Porphyromonas gengivalis, que é uma bactéria que está presente nesse biofilme gengival. E aí, quando a gente respira, a passagem de gotículas infectadas pela Porphyromonas gengivalis para o interior do pulmão. E quando vai para o pulmão, há a chance de desenvolver a pneumonia bacteriana. Entenderam? A gente aspira a bactéria, vai para o pulmão, e lá no pulmão, o sistema imunológico ele vai detectar que tem alguma coisa errada, e detectando que tem uma coisa errada, vai desencadear a inflamação, desencadeando a inflamação, há o desenvolvimento da pneumonia bacteriana. Esse é o resumo de doenças respiratórias relacionadas com a doença periodontal. E, por fim, a gestação. Pacientes gestantes, ela tem muito enjoo, principalmente quando há escovação. E quando há esses enjoos, a paciente, para evitar que vomite, né, ela vai ter uma depressão da escovação e da higienização. Quando há essa depressão dessa higienização, vai haver infecção bacteriana através das placas. Havendo a infecção das placas bacterianas, essas bactérias e seus exudados, eles vão se desenvolver a nível sistêmico e desenvolvendo a nível sistêmico, vão parar lá na placenta. Parando na placenta, o corpo vai lá e atinge uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória vai produzir citocinas, que são as prostaglandinas. Prostaglandinas é um fator muito importante para as gestantes, principalmente na hora do parto. E se há um aumento dessas prostaglandinas, há contração uterina. E havendo a contração uterina, o corpo vai achar que já está na hora de parir o bebezinho. E quando não há esse tratamento adequado, há parto prematuro nessa gestante. Entenderam? Se sim, aqui eu encerro minha apresentação. A Grete quase morta depois de quase 2 horas de patologia e microbiologia oral. Eita, Rapaz, tem que respeitar essa dupla, viu? Na Uma moral. dúvida?